E aí, que tal uma viagem ao coração de tudo que existe? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história para desvendar os segredos do átomo. Essa é uma exploração sobre como as nossas ideias sobre a matéria evoluíram e é perfeita para quem está precisando revisar aqueles conceitos fundamentais de química. Pensa só. Essa é uma pergunta que a humanidade se faz há muito, muito tempo. Do que o chão que a gente pisa, o ar que a gente respira, as estrelas, do que tudo isso é feito? Para começar a responder, a nossa jornada precisa voltar lá atrás, muito antes dos laboratórios, para um tempo onde tudo era pensado no campo das ideias. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa na Grécia Antiga com uma ideia filosófica, depois pulamos para os modelos científicos de Dalton e Thomson, e em seguida a gente chega no átomo com o núcleo de Rutherford-Bohr. E para fechar, um teste rápido para ver se o conteúdo ficou na ponta da língua. Vamos lá, direto para a origem. Olha que interessante. Muito antes de qualquer experimento, a ideia do átomo não nasceu num laboratório. Ela nasceu da pura filosofia lá na Grécia Antiga, como um jeito de tentar explicar do que a matéria era feita na sua essência. E o nome já entrega tudo. Os filósofos Leucipo e Demócrito tiveram uma ideia. Imagina pegar qualquer coisa e começar a dividir. Divide, divide, divide. Eles pensaram que ia chegar um momento em que a gente teria uma partícula tão pequena, mas tão pequena, que não daria mais para dividir. A essa partícula deram o nome de átomos, que em grego quer dizer, literalmente, indivisível. Agora, prepare-se para um salto gigantesco no tempo. Mais de 2.000 anos para frente. É aqui que a coisa muda de figura. A ideia do átomo finalmente sai do campo da filosofia e entra de vez na ciência. E isso é um passo enorme. Pela primeira vez surge um modelo baseado em experimentos, em medições. E o responsável por isso foi o inglês John Dalton. A teoria de Dalton era bem direta. Ele imaginava o átomo como uma bolinha de bilhar, super pequena, maciça, sólida e, o mais importante, indivisível. Para ele, cada elemento químico, como o oxigênio ou o ferro, era apenas um tipo diferente dessas bolas de bilhar, cada uma com o seu próprio tamanho e massa. O modelo do Dalton foi, sem dúvida, um avanço incrível. Mas a ciência, como a gente sabe, não para quieta. Lá no final do século XIX, uma nova descoberta chegou para balançar as estruturas e provar que o átomo não era tão indivisível assim. E aqui está a grande virada de chave. J.J. Thomson, fazendo seus experimentos, descobriu umas partículas de carga negativa que eram ainda menores que o átomo. Eram os elétrons. Naquele momento, a ideia de que o átomo era indivisível, ela foi por água abaixo. Para explicar essa nova realidade, Thomson propôs o seu famoso modelo do pudim de passas. A ideia era a seguinte: o átomo seria uma grande esfera com carga positiva e os elétrons, com carga negativa, estariam espalhados por essa esfera, como se fossem as uvas passas num pudim. Era um jeito completamente novo de imaginar a matéria. Mas essa jornada para dentro do átomo estava longe de acabar. A próxima grande revolução veio com os experimentos de Rutherford e as ideias de Bohr. Juntos, eles nos deram a imagem do átomo que serve como base para quase tudo que a gente entende hoje. O modelo de Rutherford-Bohr trouxe uma revelação surpreendente. O átomo é, na verdade, quase que totalmente um espaço vazio. A estrutura dele foi dividida em duas regiões bem distintas. Um núcleo, bem pequeno, super denso e com carga positiva lá no centro, e, em volta dele, uma área enorme chamada eletrosfera, onde os elétrons se movimentam. E o que tem em cada região? Bem, lá no núcleo, a gente encontra os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não têm carga. E girando ao redor desse núcleo, na eletrosfera, ficam os elétrons negativos. E o mais incrível é que quase toda a massa do átomo está concentrada naquele núcleo minúsculo. E aqui entra a contribuição genial de Bohr. Ele percebeu que os elétrons não ficavam girando de qualquer jeito. Eles se moviam em órbitas específicas, cada uma com um nível de energia definido, quase como os planetas ao redor do Sol. E a regra era clara: quanto mais longe do núcleo a órbita, maior a energia do elétron. Essa tabela aqui é ótima para a gente fazer uma revisão geral. Dá para ver direitinho a evolução. Saímos da esfera maciça e indivisível de Dalton, passamos pelo pudim de Thomson, que já era divisível e nos apresentou o elétron, até chegar no modelo com núcleo e eletrosfera de Rutherford-Bohr, com prótons, nêutrons e elétrons. A gente vê o avanço passo a passo. Muito bem! Depois dessa viagem toda pela história do átomo, que tal a gente fazer um teste bem rápido? É só para ter certeza de que as ideias principais ficaram bem fixadas. Vamos lá? Primeira pergunta, para aquecer.
Quem foi que propôs a ideia do átomo como uma bola de bilhar, aquela unidade fundamental e que não podia ser dividida? Exato! Foi John Dalton o cara que criou o primeiro modelo atômico realmente baseado em evidências científicas. Agora a segunda, de quem é o famoso modelo do pudim de passas? Isso mesmo, J.J. Thomson, logo depois da sua descoberta revolucionária do elétron. E para fechar, a última pergunta. No modelo mais atual que a gente viu hoje, em que parte do átomo fica concentrada quase toda a sua massa? Perfeito! A massa fica toda concentrada lá no núcleo, aquele pontinho super denso composto pelos prótons e nêutrons. E assim a gente termina a nossa revisão, mas fica aqui uma reflexão. A gente começou essa história com uma partícula que deveria ser indivisível, mas a cada novo modelo, a ciência descobriu um universo ainda menor dentro dela. A grande questão que fica no ar é: será que essa jornada ao coração da matéria já acabou? Ou será que ainda há muito mais para descobrir?